A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Lucas, capítulo 21, verso de 1 a 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Querido irmão, querida irmã que me ouve pela Rádio Regional nesta manhã, você que está ouvindo essa mensagem gravada pelo YouTube. Aqui nós temos no livro de Lucas uma passagem bastante conhecida, bastante significativa também, a qual Jesus usa uma situação real que ocorre no Templo de Jerusalém para ensinar, para mostrar aos apóstolos que estavam ali como que as coisas concernentes ao reino de Deus são diferentes das coisas relacionadas ao reino humano. Dentro da condição humana, dentro das relações capitalistas, embora não houvesse capitalismo no tempo de Jesus, mas havia a condição econômica, havia a riqueza, havia aqueles que tinham mais e os que tinham menos. Os recursos financeiros, eles faziam parte daquela sociedade. E as pessoas negociavam, barganhavam, trocavam, e havia moedas. E nessa condição, Jesus mostra 2 situações bastante distintas, diferentes, mas dentro do mesmo contexto. As pessoas iam a um templo, no Templo de Jerusalém, e como diz a palavra, eles iam ofertar a casa de Deus. Eles traziam as suas ofertas em sinal de reconhecimento, de bênção, aquilo que Deus tinha oferecido na vida deles. E quando nós olhamos para a questão da oferta, independente se é uma oferta ou se é um dízimo, a questão é, qualquer ser humano, qualquer pessoa que creia que a oferta tem um significado, a oferta significa algo relacionado com a edificação espiritual e um compromisso com Deus, ela parte de uma primícia. Nós só conseguimos ofertar aquilo que nós possuímos. Nós não temos como ofertar algo a qual não temos. Para ficar mais fácil, se você tem na sua carteira uma nota de R$10, a única coisa que você pode ofertar no máximo é 10. Você pode ofertar 5, 1, 50 centavos, mas você só pode ofertar aquilo que você possui. É impossível você fazer uma oferta daquilo que você não tem. E nessa condição, Jesus ele mostra justamente essa situação para que as pessoas pudessem perceber. Dentro da condição humana, dentro das relações que marcam a vivência das pessoas, mediante as posses que elas têm, indiscutivelmente, aqueles que foram lá e ofertaram grandes quantidades, em termos do volume, em termos dos valores, eles ofertaram algo grandioso, algo volumoso, algo que era muito. E uma outra pessoa, uma viúva, aqui ele usa justamente o termo de uma viúva porque era uma mulher que não tinha o aporte de um marido. Era uma mulher que naquele tempo, quando nós falamos de viúva, representava um conjunto de pessoas da sociedade abandonada muitas vezes. Pessoas que não tinham recursos, pessoas que não tinham a quem se escorar, a quem se apoiar para sobreviver. Então essa viúva não tinha marido, provavelmente também não tinha filhos. E uma fonte de renda para uma mulher viúva naquele tempo era algo muito difícil. E ele usa essa experiência vivida por essa viúva para mostrar que ela levou pouquíssimo para a caixa de oferta. Mas o pouco que ela levou na condição de Deus, numa condição espiritual, representava muito mais do que aquilo que os outros estavam levando. Trocando de uma forma mais simples, vamos supor que aquelas pessoas tivessem na carteira R$100. Elas tiraram 10 e colocaram, ofertaram. Aquela mulher, aquela viúva tinha 2 moedas de R$1. E essas únicas moedas as quais ela tinha, ela colocou, ela depositou lá num ato de fé, num ato de reconhecimento da bênção de Deus.
Aqueles outros que ofertaram 10 na condição humana, ofertaram muito mais. Ofertaram 5 vezes mais do que aquela mulher. Mas ela ofertou tudo o que tinha, enquanto os outros ofertou apenas 10% do que eles possuíam. E aí Jesus chama a atenção dos discípulos e diz assim, ó, tá vendo essa mulher, essa viúva? A oferta dela foi muito mais grata, foi muito mais amorosa, porque ela se desprendeu, ela teve um ato de liberalidade do pouco que tinha. Para ela, esses recursos faz muito mais falta do que para os outros, embora seja menos. E olhando para essa condição, nós queremos puxar para a nossa realidade, não para a condição econômica e financeira, porque nós não estamos aqui para falar disso, julgar isso ou aquilo, mas para observarmos a questão da nossa conduta como pessoas, como seres humanos, que buscam na palavra de Deus uma conformidade para viver o verdadeiro, genuíno cristianismo. Nós só podemos ofertar para as pessoas aquilo que possuímos. Nós podemos dar para aquilo que as pessoas necessitam o que possuímos. Se nós não somos pessoas que têm amor, pessoas que têm a tolerância, a graça, dificilmente vai conseguir ofertar e entregar isso para as outras pessoas, porque são coisas que não são possuídas. Nós não temos condições de entregar a outra nas relações que são estabelecidas, não no âmbito financeiro, mas no âmbito do relacionamento, de uma condição diária e cotidiana, de você estar vivenciando dentro da sua família. Alguém que não tem o dom da misericórdia, alguém que não saiba perdoar, como que pode ofertar misericórdia ao outro? E era isso que Jesus estava falando. Jesus estava mostrando que a nossa condição espiritual, ela pode até ser ilustrada com as coisas materiais, que ele usa aqui a questão da oferta em dinheiro. Mas a profundidade do que Jesus está mostrando vai além do dinheiro, porque ele está mostrando a questão do comprometimento, da maneira como as pessoas estão inseridas dentro de uma sociedade, e o relacionamento que se estabelece não é só pelo dinheiro. O dinheiro sim faz parte da organização econômica da sociedade, mas as pessoas elas criam relações afetivas no dia a dia. E essas relações são marcadas por situações, por comprometimento, que não passa pela condição econômica, mas são coisas que são da própria pessoa, que fazem parte do caráter. A questão da honestidade, a questão do perdão, a questão da solidariedade, a questão de você ajudar o próximo. Essas coisas revelam o caráter das pessoas. E através desse caráter é que nós vamos revelar quem nós somos. Para os olhos de Deus, as nossas ações, elas dão as diretrizes daquilo que fazemos, daquilo que levamos em consideração quando nós entregamos a nossa oferta. Tem uma passagem muito interessante que Jesus, conversando, falando a questão do reino dos céus, ele repreende as pessoas dizendo assim, olha, quando chegar o tempo, é possível que eu não venha reconhecê-los. E aí as pessoas ficam assustadas, mas como que isso pode acontecer? Olha, eu tive fome e você não me destes comida. Eu tive sede e você não me deu água. Eu tive frio e você não me cobriu. Aí as pessoas que estão ao redor falam assim, mas como, Jesus? Nós sempre estivemos perto de você, isso nunca aconteceu. Eu assim, não. Toda vez que você negou isso a um dos pequeninos, quando você negou um prato de comida àquele que precisava, aquela vez que você não foi visitar alguém que estava doente, quando você não foi ajudar aquele que precisava, é como se você tivesse feito para mim. Você deixou de fazer para mim. E vai chegar um dia que eu vou falar assim, ó, apartai de mim porque eu não vos conheço, eu não conheço vocês. Porque quando eu estive nessa condição, vocês se viraram para mim. E essa oferta que nós podemos oferecer, podemos ofertar, que é muito mais valiosa do que os recursos monetários, que os recursos financeiros. Porque o recurso financeiro você tem, você pode entregar. Mas aquilo que é do coração, aquilo que é da alma, a gente só pode fazer da maneira que nós tenhamos. Se nós não tenhamos, é necessário rever os nossos conceitos, orar a Deus, pedir sabedoria, discernimento, e que Ele venha nos encher dessas condições que são essenciais para mudar o nosso caráter, para que nós possamos trocar o nosso coração de pedra, como fala o profeta no Antigo Testamento, e receber de Deus um coração de carne, para que o caráter nosso possa ser revelado em concordância com a vontade de Deus.
Que essa palavra possa servir de reflexão e que você possa ofertar o melhor daquilo que você tem. E você pode ter certeza que o seu melhor pode até ser dinheiro, mas tem outras coisas que vêm do seu caráter, e esse caráter precisa ser transformado pela presença majestosa de Jesus na tua vida. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.